Bom, o tópico que vamos começar a estudar agora, ele está relacionado, então, a esse tema que vocês estão vendo aí, que são os tropismos e os nastismos. O que difere, né, cada um desses processos, né? Que características esses movimentos têm que faz com que eles sejam classificados aí como uma forma ou a outra e a gente separe as respostas que as plantas podem apresentar, considerando as características que eles têm. Então, primeira coisa, as respostas que são classificadas como tropismos, elas têm uma característica de serem respostas orientadas ou respostas direcionais. O que isso quer dizer? Que o movimento da planta ou ele vai ser em direção ao estímulo, à fonte de estímulo, ou na direção contrária. Isso é o que acontece com os tropismos. Então, por exemplo, o fototropismo, o gravitropismo. Já os nastismos são respostas não orientadas. Nós não conseguimos perceber de onde vem o estímulo, mas elas ocorrem, não está claro a posição da fonte de estímulo e o movimento, a resposta, não é direcionada. E é o que nós vamos ver então a partir de agora. Vamos começar com os tropismos. Nós já vimos esse slide, né? E o fenômeno que está sendo mostrado aí é o fenômeno conhecido como fototropismo, né? Então, o que nós estamos mostrando foi a demonstração de que quando um coleóptilo é iluminado lateralmente, ou qualquer planta é iluminada lateralmente, há uma tendência de crescimento dessas plantas em direção a essa fonte de luz. Uma janela, se a planta está debaixo de um telhado, se ela está com alguma área de sombreamento, ela tende a desviar e fugir desse bloqueio à radiação solar. Então nós vimos que alguma molécula, né, é responsável por perceber essa característica, e nós, pela demonstração dos experimentos aí que começou lá com Darwin, que o ápice é a região de percepção, que eu não posso bloquear o transporte ápice-base de uma molécula que nós vimos que são as auxinas. E esse processo, então, né, é que vai ser responsável por uma curvatura diferencial, né, por um crescimento, melhor dizendo, diferencial, gerando a curvatura. Então, o lado, né, externo, que contrário ao lado iluminado, cresce um pouco mais do que o lado interno, e a gente vai ver como é que isso se processa. Então, aí, novamente, né, o ápice, a região de produção, aquele slide que a gente já viu. Mas, então, vamos lá. O que nós temos? Esse slide mostra o chamado espectro de ação para o fototropismo. Ou seja, o que a gente percebe? Esta região que está aqui, que vai de 400 nanômetros a 500 nanômetros, corresponde exatamente à região do azul do espectro visível. E é onde exatamente a maior influência da radiação luminosa visível se dá sobre a curvatura. Ou seja, o que a gente quer dizer? Que a radiação azul é a principal radiação envolvida na resposta fototrópica. Consequentemente, se a radiação azul é responsável por essa resposta, deve existir algum pigmento, ou deveria existir algum pigmento, que capta, né, essa radiação azul e promove os efeitos posteriores que nós vimos que estão relacionados às auxinas. Então, inicialmente, surgiu uma dúvida, né? Que moléculas poderiam ser essas? E aí foi proposto, né, que essas moléculas poderiam ser duas possíveis. Os carotenoides, que nós sabemos que absorvem na região do azul, e também as flavinas, mais especificamente a riboflavina, que é uma vitamina. Isso foi no início, então fizeram alguns testes, né, e viram
que plantas mutantes que tinham baixo carotenoides, mas produção de flavina normal, a resposta fototrópica era reduzida, mas ela se mantinha. Em contraste, plantas que eram tratadas com iodeto de potássio ou azida sódica, que são substâncias que inibem a biossíntese de flavina, mas que não tem nenhum efeito sobre a biossíntese de carotenoides, então tinha carotenoide normal, mas não tinha flavina. O que acontecia com essas plantas? Elas não tinham nenhuma resposta fototrópica, não cresciam em direção à luz. E, com o avançar dos estudos, então, foi identificada uma substância que hoje nós chamamos de fototropina, que é uma molécula, então, responsável, né, pela percepção da radiação luminosa. Essa fototropina, ela tem na sua parte cromofórica, ou seja, na parte que capta a radiação luminosa, uma estrutura do tipo flavina. Então, daí esse efeito, né? Não é puramente uma riboflavina, mas é uma estrutura, né, presente ali na fototropina que é constituída por flavinas e, consequentemente, então, é por isso que ela consegue perceber e captar. É por essa porção que ela capta a radiação azul. Então, o que eu acabei de falar, os experimentos anteriores lá, né, mostraram que aqui no pontilhado o espectro de absorção de flavinas, o espectro de absorção de carotenoides, essa outra linha, e finalmente a curvatura, né, em plantas que eles estavam trabalhando para fazer as análises. Então, os principais candidatos eram realmente carotenoides e flavina. Hoje, nós sabemos que esse composto é uma molécula que nós denominamos fototropina. Bom, como eu falei para vocês, né, essa molécula foi inclusive identificado já os genes responsáveis por captar a energia radiante. Essa molécula, o que acontece quando uma planta é iluminada unilateralmente ou lateralmente falando, né, por uma fonte de radiação luminosa? Então, por exemplo, pegando aqui o exemplo desse ápice, né, então isso aqui é um ápice e aqui um bloquinho de água. Depois a gente vai explicar melhor esse resultado, mas vamos falar sobre isso antes. Então aqui a radiação está chegando lateralmente. O que vai acontecer com essa radiação? Ela vai ser captada por esses pigmentos, a fototropina. Isso vai promover um fluxo lateral de auxinas e depois esse fluxo vai se dar para baixo. Então, que gene foi identificado? Um gene chamado fototropina, ou FOT1. Essa fototropina, como a gente falou, quando ela recebe a radiação luminosa, ela sofre uma autofosforilação. Então, como é que se dá o movimento da molécula? E essa molécula nós já vimos que são as auxinas. Então, a autofosforilação dessa fototropina vai causar, então, um fluxo lateral de auxinas para o lado oposto, para o lado sombreado, e as auxinas, como nós vimos, tendem a serem transportadas para baixo. Então, eu preciso da luz azul, principalmente, não precisa ser a luz azul, mas é a mais importante, a mais eficiente, mas luz branca que seja, ela vai ser captada, a fototropina vai se autofosforilar, e isso vai estimular o fluxo de auxinas do lado iluminado para o lado sombreado. Lembram que antigamente a gente comentou, né, que as pessoas pensavam que a auxina era degradada pela luz? Não, hoje nós sabemos que ela se movimenta para o lado oposto e depois para baixo. Então, olha a importância dessa molécula. É ela que dispara, né? É ela que percebe a presença da luz, causa o movimento para o sentido oposto, e as auxinas, como elas vão estimular, né? Imaginemos que aqui tem um caule, né? Vão estar mais concentradas desse lado, elas vão estimular o maior alongamento desse lado do que o lado iluminado. Então eu vou ter uma curvatura em direção à fonte de luz. A região de percepção, como nós já falamos, é o ápice.
E esse experimento aqui, esse slide, mostra isso de uma maneira extremamente didática. Olha só o que eles fizeram. Eles pegaram, decapitaram aí 4 ápices de coleópteros. O A, o que eles fizeram? Pegaram um ápice do coleóptero de milho e colocaram sobre água. Deixaram lá durante um tempo. Depois de um tempo, pegaram esse bloquinho aqui e colocaram em cima de um outro coleóptero que tinha sido decapitado e viram o quê? Que o ângulo de curvatura, puseram ele deslocado, né? Não no centro, o ângulo de curvatura foi de 25,8 graus. Certo? Beleza. O segundo caso, eles iluminaram unilateralmente. Deixaram um tempo, foram ver qual era o ângulo que produzia. 25,6 graus. O mesmo daqui. Então não teve diferença nenhuma no escuro ou na luz. Porque era o ápice. Então o ápice já comunicava diretamente aqui. Mas agora a coisa mudou de figura. Olha só o que eles fizeram. Pegaram essa mesma situação daqui e puseram para cá. Mas no meio do coleóptero, eles colocaram um fino pedaço de mica. Ou seja, uma lâminazinha que separava esse coleóptero ao meio. E também um bloquinho de água. Depois, quando eles pegaram esse bloco de cá e esse bloco de cá e puseram em coleópteros diferentes, viram que o ângulo de curvatura criado por esses bloquinhos foi de 11,5, que basicamente é a metade do que eles conseguiram aqui. Então, quando eles dividiram o ápice, a quantidade de auxinas translocadas foi igual, porque isso aqui estava no escuro. Mas olha só o que aconteceu agora aqui. Eles bloquearam o ápice apenas até numa certa porção. Separaram os dois bloquinhos, mas o coleóptero ficou bloqueado apenas em uma determinada porção. E agora eles iluminaram lateralmente. Quando eles pegaram os bloquinhos, olha que surpresa, o bloquinho do lado de cá causou e gerou um ângulo de curvatura que foi praticamente o dobro do de cá. Ou seja, a luz unilateral fez com que uma boa parte da auxina conseguisse chegar para o lado de cá. E esse movimento que nós sabemos, causado pela autofosforilação da fototropina, que promove o movimento lateral das auxinas e depois basípedo, fez com que esse lado de cá tivesse mais auxina do que esse lado de cá, mostrando realmente que a luz promove essa transferência lateral das auxinas. Olha só, um outro tipo de experimento, agora não com luz, mas com força da gravidade. Então a força da gravidade também é capaz de fazer isso. O que eles fizeram? Pegaram um ápice, 2 bloquinhos separados de água e deixaram esse ápice aqui. A força da gravidade exercendo neste sentido faz com que ocorra um maior acúmulo de auxinas nessa porção do coleóptero. Aí eles pegaram esses 2 bloquinhos e colocaram em coleópteros decapitados e mediram o ângulo de curvatura. Essa aqui era a posição inicial, essa era a posição inicial. Olha como que o ângulo está deslocado do centro, né? Se ele pusesse no centro, não teria curvatura, mas como ele está deslocado, o que eu tenho? Maior, né, concentração de auxinas nessa porção em relação a essa. A mesma coisa aqui. Mas esse bloquinho, por força da ação da gravidade, tinha muito mais auxina do que esse. Daí, esse ângulo de curvatura bem mais intenso. Esse experimento tradicionalíssimo aí no ensino fundamental, né? Colocar dentro de uma caixinha de sapato sementes de arroz, de feijão, desculpe, para germinar, um pouquinho de água, fazer um buraquinho nessa caixinha de sapato e fechar e deixar no escuro. O que acontece? As plantas descobrem o caminho e dali a algum tempo a folha sai pelo buraquinho. Olha esse experimento aqui. Ó. A planta, ele fez um buraco aqui no centro, o outro buraco aqui no canto e o outro desse lado. Olha o que a planta fez. Como que ela está caminhando lá para o furo de onde a luz estava saindo. Então, isso nós temos o quê? Fototropismo. A mesma coisa nesse que está aqui.
Nessa outra caixa que não foi furada, olha só como que as plantas estão aí centralizadas. Mas nessa que tinha um furinho, eles estão todos localizados e direcionados para o furo. E aí é aquilo que a gente falou, ó, se a luz vem na posição uniforme, o crescimento é uniforme. Então não há nenhuma curvatura. Mas se a luz é lateral, o movimento inicialmente para o lado sombreado da auxina, como as auxinas estão envolvidas no alongamento celular, pelo que nós vimos pela teoria do crescimento ácido, esse lado de cá cresce mais do que o lado interno, as células aqui ficam maiores e aí eu tenho a resposta de curvatura. Muito didático esses experimentos simples aí que são feitos no ensino fundamental. Mesma coisa, vários aí que eu achei na internet, fui colocando aí. E aí a gente tem, né, algumas situações também interessantes. Ó. Se eu pego um vaso e coloco esse vaso deitado, tombo o vaso, olha o que aconteceu com a planta. A luminosidade provavelmente estava em cima, sofreu essa curvatura. O vaso foi colocado aqui com uma coisa que impede que o solo caia, provavelmente umedecendo ele por cima, e olha a curvatura que essa planta está fazendo, buscando a luz. Semente de milho germinando, colocou-se a semente em várias posições. Quando ela germinou, o que aconteceu? Nessa posição, a parte aérea fez uma curva e subiu. Nessa outra, está fazendo. Olha essa aqui que a semente está basicamente cabeça para baixo. A parte aérea está tendo essa curvatura, as raízes começaram a crescer, mas estão voltando. E essa que está mais ou menos na posição natural, né, não tem curvatura nenhuma. Como é, né, que a planta percebe isso? Então, a gente vai ver na parte aérea o que a gente está falando, o fototropismo, a fototropina, as auxinas. Nas raízes, quem faz isso é o processo gravitrópico que nós vamos ver daqui a pouco. Esse slide aqui também, ó, mostrando uma situação como essa que está aqui, ó, basicamente o que eu tenho, né? Uma planta que foi colocada horizontalmente num local e deixada lá no escuro. O que eles perceberam? Que a parte aérea começou a crescer para cima, substrato aqui uma terra, né, um copinho com terra, e as raízes crescendo para baixo. E essa porção escura aqui que está representada, ela está representando exatamente as auxinas. Nós sabemos que as auxinas, elas promovem o alongamento celular, principalmente na parte aérea, nas raízes elas têm o poder de inibir. É o que está sendo mostrado aqui. Como elas acumulam nessa porção, no caule, na parte aérea, de baixo, na parte aérea isso aqui é estimulado a crescer esse lado. Mas aqui nas raízes, esse acúmulo excessivo, as raízes são cerca de 2.000 vezes mais sensíveis que os caules, as auxinas. Então aqui nós temos inibição do crescimento desse lado e estímulo desse aqui. Então olha só como que, dependendo do órgão, o efeito do mesmo hormônio pode ser diferente. Então entra em ação agora o gravitropismo. Então o que a gente ouve, né, muito comum, que a parte aérea tem fototropismo positivo e a raiz gravitropismo positivo. Né? E às vezes a gente até vê, fala lá que a raiz tem fototropismo negativo. Né? Então não sei se isso é o mais adequado. Eu prefiro dizer que a parte aérea tem fototropismo e que as raízes têm gravitropismo. Nas raízes, a percepção para a orientação do desenvolvimento e do crescimento das raízes também se dá no ápice, mas agora no ápice das raízes. Se vocês lembrarem como é uma raiz, né, ela tem uma região meristemática e tem também a coifa. E é exatamente aqui na coifa que nós vamos ter, então, a percepção da orientação gravitacional. Então, o que eu tenho? Quando a raiz está orientada verticalmente, a distribuição de moléculas, de estruturas, melhor dizendo, de amiloplastos especiais, ele se distribui uniformemente sobre o retículo endoplasmático das células. Esses grãos de amido
especiais ou modificados, eles são chamados de estatólitos. E a teoria que explica a orientação dessas raízes é conhecida como a teoria dos estatolitos. Então, quando a orientação, né, da raiz é vertical, a distribuição deles é uniforme. Todavia, quando a raiz é colocada horizontalmente, o que vai acontecer? Por ação da força da gravidade, né, esses estatólitos se precipitam agora para outra porção e a pressão sobre o retículo endoplasmático fica desigual. Isso vai influenciar o quê? Exatamente o movimento de auxinas. Ele vai dificultar o fluxo de auxinas, fazendo com que os níveis de auxinas próximos à região de precipitação aí dos estatólitos, onde essa precipitação ocorreu, fique muito aumentado. E agora o que eu tenho? As raízes são muito mais sensíveis às auxinas do que aos caules. Então, nas raízes, onde concentrar muita auxina, vai haver inibição do alongamento. Então, o que eu tenho? O crescimento da parte superior mais intensamente do que aquela que está em contato com o solo. E aí eu vou ter uma curvatura, como a gente vai ver mais para frente. Mas esse slide mostra que os estatólitos nem sempre são grão de amido. Nessa espécie aqui, cara fétida, ela também tem estatólitos e isso está relacionado com a orientação dos seus rizoides. Só que nessa alga, né, o que acontece? Os estatólitos são formados por sulfato de bário. Então, ele mostrou aqui, ó, colocando uma raiz na posição horizontal, né? Vamos dizer que aqui embaixo está apoiada, por exemplo, num substrato, numa terra, com apenas 3 minutos já começa a perceber. Então, antes ela estava na posição vertical. Agora aqui, após 3 minutos ser colocado nessa condição, vocês vão vendo a precipitação cada vez maior, e aí o que acontece? Com 15 minutos já há um maior crescimento da porção superior, e com 25 isso está bem mais intenso, né? E, claro, isso vai resultar no quê? Na penetração, né, dessa ponta e na busca de recuperar a posição, né, vertical, onde normalmente a distribuição dos estatólitos vai voltar para essa situação que está aqui e o crescimento vai ser uniforme. Como a gente falou, né, em algum momento aí, quando estávamos falando de transporte de auxinas, nas raízes, as auxinas vêm principalmente pelo centro, né, das raízes, num processo de transporte acrópete, base-ápice. Todavia, quando elas chegam aqui na região da coifa, elas voltam agora com orientação ápice-base. Raiz agora aponta aqui é o ápice. Essa volta, né, ápice-base, ela se dá também por essas chamadas proteínas PIN, que a gente viu que são responsáveis pela manutenção da polaridade no caule. Então, o sentido vai ser esse aqui, né, de transporte. Bom, o que eu tenho aqui? Ó? Enquanto a raiz está na orientação vertical, né, vamos imaginar que isso seja um cone, né? A distribuição de auxinas é uniforme. E aí o crescimento é uniforme, então ela cresce de maneira uniforme. Todavia, quando essa raiz é orientada horizontalmente, vai acontecer aquilo que eu falei. A auxina que vinha aqui pelo interior e que agora volta, né, pelo córtex, pelas proteínas PIN, ela vem pelas proteínas AUX, que tem distribuição tanto apical quanto basal, mas agora não, a volta se dá via proteínas PIN. Mas olha o que aconteceu. Os estatólitos que aqui estavam distribuídos uniformemente, agora eles se concentram na parte basal. Isso faz com que a concentração de auxinas aqui nessa região fique extremamente alta, muito menor do que aqui em cima. E aí o que eu tenho?
como as raízes são muito mais sensíveis a auxinas do que os caules, o excesso de auxina acaba por inibir o alongamento dessa porção. Essa porção aqui cresce mais e aí ocorre uma curvatura gravitrópica e depois a raiz volta a ter a orientação vertical. Então, né, lembrando a distribuição das proteínas AUX, né, que principalmente aí no centro, nas laterais aqui na columela, mas a volta se dá aqui pelo córtex, né? E é o que a gente viu aqui. Aqui sim, as proteínas PIN. Então, as proteínas PIN vão fazer essa volta. Então, gente, vamos ter um acúmulo de auxinas nessa porção causada pela precipitação dos estatólitos. E isso vai inibir o alongamento dessas raízes. Olha a importância da coifa nesse exemplo que está aí. Uma raiz, controle com a coifa mantida, né? Crescimento normal, nesse sentido, vertical. O que ele fez aqui? A remoção da coifa da raiz estimula um pequeno crescimento e alongamento. Há uma queda no crescimento pelo papel que a coifa desenvolve, mas ele não é inibido e nem se orienta para um lado ou para outro. Agora o que ele fez? Removeu só metade da coifa. O que aconteceu? Um crescimento das raízes em direção àquela porção que foi deixada. Então, nessa porção de baixo aqui, ó, houve um grande acúmulo de auxinas e por isso, então, as auxinas, como o transportador está aqui, né, houve uma inibição do crescimento desse lado, uma diminuição de auxinas desse lado, porque não tinha coifa, a auxina não ia voltar por aqui. Não tem como, a coifa que redistribui. Então ela acumulou aqui e esse lado cresceu bastante. Aqui, né, a raiz foi colocada na horizontal inicialmente com coifa. Com o passar do tempo, precipitação dos estatólitos, nessa porção aqui, inibição no crescimento, o lado de lá cresceu mais, e ela tende a adquirir a mesma orientação dessa aqui. E aqui ele retirou completamente a coifa. E o que ele viu? Olha só. A remoção da coifa de uma raiz na posição horizontal anula completamente a resposta à gravidade, enquanto o crescimento horizontal vai se manter, mas ela não vai ter essa curvatura, mostrando a importância da coifa, né, por ser onde estão os estatólitos, que ficam no interior de organelas chamadas estatócitos, né, na teoria dos estatólitos. Uma outra coisa que pode causar curvatura e que já foi atribuído é a presença de cálcio. Então, já mostraram que se coloca um bloquinho de agar com cálcio de um dos lados, há um crescimento mais intenso do lado contrário do que o lado que esse bloquinho está, né? Então, uma raiz de milho com curvatura em direção ao bloco de agar contendo cálcio, posicionado na coifa. Então, acho que o cálcio tem algum papel nesse processo também. Bom, outro tipo de resposta trópica, de tropismo que nós temos, é o chamado heliotropismo, né? Então, o gravitropismo e o fototropismo são talvez os mais estudados, mas esse é muito interessante. Então, o que acontece? O girassol, né, ele tem a capacidade de fazer o rastreamento solar, né, que nós chamamos aí. Ele acompanha o Sol durante o dia, mas ele não fica rodando, né? Ele não dá uma volta completa. Ele vai e volta durante o dia. Acompanha a posição do Sol, no final do dia ele volta. Isso acontece porque existem algumas células aqui com características pulvinares. O que quer dizer isso, né? Então, o pulvino, a gente vai ver, é uma estrutura responsável pelo movimento de folhas, principalmente em espécies leguminosas, tanto em resposta à luz quanto ao toque em algumas espécies. Então, essas estruturas pulvinares que tem aí mudam a sua hidratação e isso permite, então, que elas acompanhem a luz solar ao longo do dia. Então, é o que nós chamamos de
heliotropismo. Isso está relacionado com alterações na concentração de potássio e cloro também, da mesma forma que funcionam os estômagos. Então, o potássio e o cloro vão mudando de posição, né, em relação às células pulvinares. Então, quando o potássio e o cloro estão no vacúolo das células, aquelas células ficam túrgidas e elas vão mudando a sua turgescência e isso vai causando a modificação da posição do capítulo das flores do girassol. Várias plantas de leguminosas, principalmente, aqui está um exemplo com a albízia, tem esse movimento. Se vocês observarem qualquer espécie arbórea e o próprio feijoeiro, eles têm um fenômeno de movimentação foliar que nós chamamos de nictinastismo. O nict é o prefixo relacionado à noite. E o que acontece com as folhas dessas plantas? Elas têm um movimento circadiano, então normalmente durante o dia a folha está numa posição alta e durante a noite ela baixa essa posição. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. E aí o que acontece? Se eu colocar essa planta num vaso, por exemplo, e eu alterar, antes eu tinha num processo normal de dia e noite, né? Agora eu peguei e coloquei ela à noite completamente, direto, né? Não ofereci o dia. Então ela para de ter esse movimento, mas essa paralisação não é imediata. Inicialmente ela vai diminuindo a intensidade desse movimento, mas ele mantém mesmo naquele dia subjetivo. Então, aqui onde seria o dia, ela tem uma tendência de abrir pelo menos um pouquinho, pelo menos nos primeiros dias. Isso mostra que há um relógio biológico envolvido nesse processo. A mimosa pudica, né, é uma planta que tem não apenas a nictinastia, mas também o que nós chamamos de cismonastia. Então, na cismonastia é o que? O cismo vem de movimento, né, de abalo. Então, nós sabemos, a planta é conhecida como mimosa, né, ou sensitiva, enfim, vários nomes que, ao toque, né, os folíolos se fecham. Há um aquecimento, esses folíolos e foliolos se fecham. E o que nós temos? Um conjunto muito grande de células pulvinares, de pulvinos, tanto na base aqui dos pecíolos quanto dos foliólulos. E aí eles se fecham numa velocidade muito grande. O grande lance, né, é que o nictinastismo é um processo lento. Então, ao final do dia, a folha vai fechando e fica fechada a noite inteira, depois se abre no outro dia. Na cismonastia, ele fecha rápido, muito rápido, num processo que se dá em menos de 0,1 segundo, e a reabertura se dá, ali, se tiver luz, de 10 a 15 minutos posteriormente. Então, essa resposta é uma resposta muito rápida. E isso acontece por quê? Porque há abertura de canais de cálcio e de potássio, de cloro e de potássio, e esses elementos, então, saindo, a água sai numa velocidade muito grande. E é como se eu estivesse abrindo uma comporta, né, ou um tanque, por exemplo. Vamos fazer uma analogia ao tanque de lavar roupa. Geralmente a entrada de água é numa velocidade muito maior que o esvaziamento do tanque. É como se eu estivesse tirando ali, né, o tampão do tanque e a água indo embora. E para ele reabrir, esse tanque tem que encher de novo. E esse enchimento é lento. Ou seja, a despolarização pela abertura de canais é um processo passivo, que não há gasto de energia. Por isso ela é rápida. E a volta da turgescência só vai se dar a partir do momento que os elementos voltarem para o interior do vacúolo dessas células. E isso vai implicar em transporte ativo, pelo menos para os ânions, como nós vimos. Então isso é bem mais lento. Então o processo movido por transporte passivo, abertura de canais, despolarização, ele é muito rápido. A repolarização, que envolve transporte ativo, é bem mais lenta. Então, por isso, a diferença, né, entre a velocidade de abertura, de fechamento, desculpem, dos folíolos e depois a reabertura. Esses estudos relacionados principalmente à mimosa levaram à identificação de moléculas que são responsáveis por ambos processos, o nictinastismo e o cismonastismo. No cismonastismo, o mais interessante é que ele se autopropaga. Então, isso levou à descoberta de uma molécula que nós chamamos de turgorinas.
essa turgorina teria um papel similar ao da acetilcolina, por exemplo, na transmissão de estímulos nervosos. E aí a propagação daquele estímulo se vai ao longe. Então, se você queimar um único folíolo aqui, ó, bem com cuidado, com o isqueiro, você vai vendo o fechamento lento dessas folhas, depois dessas aqui, dessas. Aí essa porção cai em função, assim, tomba, né, em função da desidratação dessa região aqui do pulvino, e isso começa a se propagar por quase toda a planta. É muito interessante e legal de se ver. Então, isso só é possível porque há uma transmissão desse estímulo. E a gente vai ver que essas moléculas são denominadas turgorinas. Inicialmente, elas foram identificadas por um pesquisador chamado Baldo Rica, e por isso elas chamavam fator Rica. Hoje são denominadas turgorinas. Então tá aí, né, um detalhe, a gente vai ver mais de perto. Então tá aqui, ó, em cada região de inserção desses foliólulos, nós vamos ter aqui estruturas, né, que são classificadas aí como, que são denominadas pulvinos. E da desidratação desses pulvinos, então, nós vamos ter o fechamento desses folíolos e, consequentemente, a planta se fecha. Não há uma explicação precisa e clara do porquê disso aí, mas é extremamente comum em espécies da família, do gênero, desculpe, mimosa. Né? Em outros grupos dizem que existem, eu não conheço. Conheço em mimosa. Um outro exemplo é essa aqui, a mimosa veloziana. É uma planta também. Essa aqui, ela fecha, mas você tem que tocar com uma força maior. Todas duas têm muito espinho. Então, alguns falam que é uma forma, por elas serem muito frágeis, de enganar o predador pensar que a planta está murcha, né? Ou morreu e que não tem água, se tornar menos atrativa a herbivoria, principalmente. Já foi identificado que as turgorinas são beta-glicosídeos derivados do ácido gálico. Então, o ácido gálico é essa molécula que está aqui, e a elas são ligado uma molécula de glicose. E aí vários outros radicais podem se ligar. Então, vários tipos de moléculas já foram identificadas. Essa PLMF, em português, significa moléculas responsáveis por movimentos periódicos em plantas. Então a gente vê que pode ser hidroxila, pode ser esses radicais aqui, pode ser hidrogênios apenas, né? Mas várias turgorinas já foram identificadas, principalmente em espécies de mimosa e de acácia, que é uma leguminosa muito plantada ali, uma espécie arbórea que tem uma dispersão muito grande no nosso planeta. Os folíolos também se fecham por resposta à radiação vermelha e vermelho longo. Então, isso mostra que a percepção do dia está sob controle do fitocromo. Então, quando tem luz vermelho longo, se você ilumina com vermelho longo, pelo menos em materiais de mimosa púdica, né, ele permanece aberto. Já com vermelho, quando você ilumina com vermelho, ele tende a se fechar. E é o que acontece, né, aí no final do dia, né, o fechamento. Então depende, eu posso ficar brincando, o que interessa é o último flash. Né? Se a última luz que eu incidir for vermelho, os folíolos ficam fechados. Se a última for vermelho longo, os folíolos ficam abertos. Um outro tipo de resposta relacionada a movimentos é esse que é comum em trepadeiras. Né? Uma planta aí, Bryonia, parece uma uva, né? E tem, né, aquele movimento de enrolamento, né, que a gente percebe lá nas estruturas lá da parreira, né, que também se enrolam, o chuchu, a bucha, essas plantas consideradas aí volúveis. Então, elas buscam uma posição, né, para se prender a algum tipo de suporte, né, e com isso ocupar espaço e receber luz solar principalmente. Então isso aqui, nesse caso, alguns autores chamam isso de circunutação,
e outros chamam de tigmotropismo. Então, até a denominação às vezes varia, né? Então, como nós falamos, em uva, né, é denominado gavinha, aqui também o nome é gavinha, né, que tem esse poder. Quando elas acham o suporte, elas se enrolam muito rapidamente. Então, uma ação hormonal nesse enrolamento aqui para permitir o apoio dessas plantas e evitar que elas fiquem rasteiras, porque se elas ficam caídas ao chão, além de ser prejudicial, né, a produção de seus frutos, pode ser pisoteada, enfim. Essa é a ideia do desenvolvimento dessas plantas. E como elas não produzem caules grossos, né, e frutos muito pesados, elas precisam desse apoio. Em relação a movimentos násticos, né, são aqueles que nós falamos para vocês, né, e a gente já, na verdade, né, a gente já estava falando de movimentos násticos, né, a cismonastia, por exemplo, aí da mimosa. O que eu tenho? Né? Na verdade, aqui eu não sei a direção. Imagina bem, isso aqui pode fechar à noite, pela ação da noite. Então, está anoitecendo, mas não necessariamente você sabe e percebe a direção. Então, essa é a característica, né, dos movimentos násticos. Embora, no caso da mimosa aqui, é o toque, mas ele é classificado como uma resposta nástica. Essa resposta nástica pode ser por turgescência, que é o caso da nictinastia e da cismonastia, como nós falamos, ou seja, se o tecido está túrgido, né, ele está aberto, se ele está murcho, ele está fechado. Ou pode ser por crescimento, é o caso da epinastia. Então, os caules tortuosos, né, que algumas plantas têm por efeito do etileno, é um tipo de resposta nástica também. O etileno está no ar, de onde ele está vindo? Não dá para saber, mas o efeito é percebido. E um outro tipo, então, de resposta nástica, né, que existe é esse que está sendo demonstrado aqui em algumas flores, principalmente. Então, o que eu tenho? Eu tenho a termonastia e a fotonastia. O exemplo clássico de fotonastia é o que acontece com as flores da Vitória Regia. Nessa planta, as flores se abrem à noite, o que coincide com o hábito do besouro que faz a polinização delas. Durante o dia ela fica fechada. Então isso é classificado como fotonastia. No caso da termonastia, nós temos como exemplo principalmente a tulipa, que durante o dia fica com as flores abertas, tá? E durante a noite, na hora que esfria, principalmente, né, elas se fecham. E isso dura durante vários dias, né? E principalmente quando cai num limite crítico. E isso, quanto mais isso acontecer, e normalmente são plantas tipicamente da Holanda, que é um país mais frio, né, uma região mais fria, subtropical, isso protege e faz com que as flores durem mais. Né? Então, no Brasil, por exemplo, hoje se produz tulipa no mundo inteiro, mas elas duram menos se você não tiver esse fechamento aqui. Então, se sugere que ou se guarde nessas flores em ambientes frios no período noturno, ou próximo a locais frios, menos quentes, para que eles diminua pelo menos um pouco a sua abertura, que vai fazer com que as pétalas durem mais. Isso é denominado termonastia, que está relacionado com a temperatura. Então eu posso simular isso em câmeras. Basta eu pegar uma câmera, um ambiente fechado, aumentar a temperatura, ela se abre. E baixando a temperatura, ela se fecha. Então, bem fácil de demonstrar. Aí o caso da Vitória Regia, né? Essas plantas aqui também, que são da família da Vitória Regia, elas também têm esse tipo de resposta. Me fugiu o nome dessa espécie aqui. Tem muito lá no Jardim Botânico. Outro caso muito interessante, né, é dessa espécie aí, né? Antigamente a gente chamava de plantas carnívoras. Hoje elas são chamadas de plantas insetívoras. São plantas tipicamente de ambientes pobres em termos de substrato. E aí elas desenvolveram essa característica de prender certos animais e extrair aminoácidos, proteínas deles, principalmente como fontes de
nitrogênio. Mas o que acontece com elas? O fechamento delas se dá também por turgescência, parecendo a questão do fechamento estomático, envolvendo potássio e cloro. Mas esses tricomas que elas têm aqui, ó, são tricomas que percebem aqui, né? Não sei se está dando para ver. São tricomas que percebem e conseguem meio que identificar entre uma chuva, entre areia, entre um toquinho que você está jogando, um pedacinho de madeira, e o que pode ser um inseto. Então ele precisa ser tocado várias vezes, em menos de alguns segundos, para que a estrutura se feche. Né? Então a gente consegue simular isso. Você pegar uma agulha, né, de injeção, você vai tocando ali, você vê que ele fecha como se ali estivesse um inseto. Como não tem nada, depois de um tempo ela abre. A mesma coisa acontece, né, depois que ela prende algum inseto, depois que ela suga todas o nitrogênio que aquele animal podia fornecer, ele se abre. Então é o que a gente está falando. Ó, aqui uma mosca, uma abelha, sei lá, e esses tricomas aqui são chamados pelos tectores, esses mais internos. Então, quando eles são tocados numa frequência maior, essa estrutura se fecha e prende o inseto aí no seu interior. Então, tricomas sensitivos ou pelos tectores, né? É a mesma denominação. Então, é um movimento interessante. Né? Essa planta também tem um tipo de movimento, algumas espécies dessas, que fecha essa estrutura superior aqui, prendendo insetos e outros animais aqui dentro. E além disso, o inseto consegue descer até um ponto, depois ele escorrega. E aqui no interior há um líquido, né? Como aqui, né? Uma substância vai digerir esse inseto. Na drósera é um líquido também, como aqui. E são plantas, então, que usam dessa artimanha para aprisionar, né? Ou seja, uma armadilha que fecha e aprisiona ali insetos no seu interior. Outro movimento também muito interessante é o movimento de cipós. Esse, na maior parte dos casos, é classificado como circunutação. Então, eu tenho cipós que são bem, vamos dizer assim, agressivos, né? Que matam a planta que eles se apoiam. Existe um cipó chamado mata-pau famoso, né? No Jardim Botânico aqui da UFJF a gente tem um exemplar lá, e ele causa esse estrangulamento intenso e acaba matando as plantas, a árvore que dá suporte aí. E em outros casos não, ele simplesmente se enrola e faz parte de um ecossistema. A anatomia de cipós é bem interessante, então muitas pessoas usam cipós para fazer artesanato, fica muito bonito, né? E normalmente o cipó ele é característico, ele vai enrolar para o lado direito ou lado esquerdo, né? Então, se é para o lado direito é chamado destroce, para o lado esquerdo sinistroce. E é uma característica que esse enrolamento rápido parece um movimento das galinhas, né? Ou seja, é um movimento de crescimento diferencial. O lado externo sempre está crescendo mais que o interno. E isso ocorre por ação hormonal. Então, gente, esse, né, era o tópico relacionado aos movimentos de crescimento. Também poderíamos chamar de a força do movimento das plantas. É o título do livro do Darwin, né, falando sobre como as plantas conseguem se movimentar, embora sejam sésseis. E muitos desses movimentos, como vocês viram, têm uma relação direta, né, com os hormônios, né, e especialmente com as auxinas. E daí as plantas conseguem se ajustar ao ambiente, fugir pelo menos um pouco, né, de condições principalmente de sombreamento e orientar-se em relação tanto ao solo quanto à fonte luminosa, né? O sol, crescer a partir em direção ao sol e suas raízes se aprofundar no interior do solo, procurando aí água e nutrientes. Eu lembrei de uma coisa aqui antes de finalizar, né, que existe também dois tipos de respostas trópicas
que também podem ser incluídos, né, e destacados, que é o quimiotropismo e o hidrotropismo. Esse quimiotropismo a gente pode dar como exemplo o crescimento de tubo polínico, que tem uma orientação química, uma atração química, e também o crescimento de raízes para regiões onde você adiciona quantidades maiores de adubos no solo. Então, por exemplo, se você coloca adubo lateralmente numa planta, há uma tendência de crescimento das raízes em direção a esse adubo. E o mesmo acontece em relação à umidade. Se a planta é umedecida, irrigada apenas de um lado, o crescimento das raízes se dá nesse sentido. Como ocorre o crescimento das raízes em direção a ambientes e solos úmidos numa área qualquer, né? Então, isso aí também é classificado como um crescimento orientado em direção a esse estímulo, embora não se saiba muito bem como isso é percebido. Ok? Então, no próximo tópico, nós vamos começar a falar sobre o biociclo vegetal. Esse biociclo vegetal ele envolve, como eu já falei para vocês, desde a germinação, o desenvolvimento vegetativo, a reprodução, a senescência e a decisão e a morte das plantas. É o último tópico do nosso curso, mas que é bastante amplo e a gente vai ver isso aí em 2 etapas pelo menos. Então, espero vocês nessa próxima etapa aí do nosso curso.